Bora falar sobre uma possibilidade de dinheiro real chegando no Goiás nos próximos dias com a venda de um atacante que está no Internacional e o Goiás manteve 50%. Tem clubes da Europa de olho no jogador, qual o seu valor de mercado, também a multa rescisória. Bater um papo com vocês também sobre algumas opções no mercado e um jogador ex-Goiás que vem chamando muito atenção na Série B. Por que não ficou no Goiás, mesmo com a intenção, de compra da diretoria esmeraldina lá na Série A de 2023? Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like e se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 15 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Goiás News. E convido você a conhecer também nosso parceiro do canal, que é a Kelly Mendes Bolos Personalizados, a sua festa completa em até 12 vezes nos cartões. Celebra suas comemorações com muito mais sabor com a nossa parceira do canal, com opções de entregas em toda a Goiânia e região e retiradas no Parque Ateneu, em Goiânia. O WhatsApp é o 629 8596 6097. Assim também como a Alternativa Bike Shop. Bicicleta Aro 29 em promoção, apenas R$ 899,90 à vista ou 12 vezes de R$ 86. A Alternativa que está localizada na Avenida J2, no setor Mansões Paraíso, em Aparecida de Goiânia, e você pode entrar em contato também através do WhatsApp, que é o 629 9509 0040. Todas as informações adicionais também da Alternativa eu separei para vocês na descrição do vídeo. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre uma possibilidade de dinheiro chegando nos cofres do Goiás nos próximos dias. De novo, até porque o Goiás acabou de vender o Raikkonen para o Internacional, atacante de apenas 17 anos de idade, que pode novamente ser negociado pela equipe gaúcha. Segundo informações que foram divulgadas pelo jornalista Lucas Colar, o jogador não recebeu nenhuma proposta até agora, mas 3 clubes estrangeiros demonstraram interesse em contratar o atleta. As conversas envolvendo uma possível transferência seguem avançando. Lembrando que o Goiás manteve 50% dos direitos econômicos do atacante, beleza? Apesar da saída prematura, o Goiás, no meu entendimento, fez um bom negócio. O Internacional exerceu a opção de compra de 2 milhões de reais, porém, acabou até agora, o jogador perdeu um pouco de espaço no Brasileirão. A diretoria do Internacional e os representantes do jogador trabalham nos ajustes finais para concretizar uma negociação ainda nesta janela de transferências. A tendência é que essa definição aconteça nos próximos dias. E lembrando que o Raikkonen foi um jogador procurado por vários clubes, tá? Antes dessa compra do Internacional, ele foi inclusive sondado pelo Grêmio, Então, se o Internacional não optasse pela compra, o próprio Goiás poderia ter feito uma transação com o Grêmio. Outros clubes também de fora do Brasil, como por exemplo o Newcastle, o Porto, o Leeds e o Saint-Étienne, foram clubes que fizeram consultas pelo jogador. Segundo o portal Lance, o Flamengo, o Grêmio e Santos também sondaram a situação do atleta no comecinho desta temporada. Tá? Essa informação inicial foi trazida pelo portal do Colorado, beleza? Então, um jogador que de fato chama a atenção. O valor de mercado hoje do Raikkonen, ele ainda é baixo, Está em 1 milhão de euros, porque o jogador ainda não tem aquela maturidade no profissional. Então, segundo o site Transfermarkt, avaliado nisso, o vínculo até o início de 2029 no Inter. Porém, o contrato dele no Internacional prevê uma multa rescisória de 60 milhões de euros para os clubes do exterior. Então, se essa negociação acontecer, não será por um valor pequeno, igual esses 1 milhão que ele está avaliado atualmente. E que bom que o Goiás conseguiu a permanência de 50% dos direitos econômicos do jogador para uma revenda futura, evitando aquele cenário pior. Que assim, um jogador quando ele está na sua base, a ideia inicial não é que ele seja negociado, e sim que ele, de logo de cara, e sim que ele vá para o elenco profissional, agregue tecnicamente e posteriormente, claro, o Goiás não dá para segurar todos os seus grandes jogadores, faz parte, a transação, o mercado ele funciona desta maneira. Beleza, saiu de maneira prematura, mas pelo menos o Goiás conseguiu manter metade do passe. Então, eu não acredito que o Internacional venderia o jogador em definitivo por menos de 18, 15 milhões de reais. Eu não acho que isso aconteceria, porque primeiro que seria um valor muito baixo, Para que o Internacional vai vender por 6 milhões, por exemplo? Não faz sentido. Tudo bem que o Inter não está vivendo uma grande fase financeira também,
mas venderam uma revelação por um valor abaixo, né, muito abaixo da sua multa rescisória, eu particularmente não acredito. Vamos ver, né? Lembrando, vamos colocar aqui um valor hipotético. Se o jogador for negociado aí por 15 milhões de reais e o Goiás querer vender esses seus 50%, o clube ficaria com 7 milhões e meio. Se ele, sei lá, for vendido, por exemplo, por 10 milhões, o Goiás ficaria com 5. E ainda tem um pequeno percentual aí de clube formador. O Goiás tem ao todo aí mais ou menos entre 2 a 3,5% do percentual do atleta também em relação aos direitos de clube formador. Então pode ser um cascalho interessante chegando nos cofres do Goiás de novo, né? Com a transação do Larson e também do Raikkonen no começo da temporada. O Verdão faturou aí mais de 6 milhões de reais. Sem tempo para lavar e passar, deixe isso com quem entende do assunto, que é a Lavanderia Viva Cor. Aqui cuidamos das suas peças e elas saem limpinhas, novinhas. Tem estacionamento também para você chegar, ser bem recebido por toda a equipe. Aqui na Avenida T2, no setor Bueno, esquina com a Avenida T9. Vou deixar no final também o endereço, a filmagem para você. Vários outros serviços, tá bom? Tinturaria, higienização, lavagem de peças delicadas, remoção de manchas e muito mais com o nosso parceiro do canal. Todas as informações aqui embaixo. Com a RJC Assessoria Contábil, o seu negócio está em boas mãos. Localizado na Avenida Goiás, no centro de Goiânia, você encontra na RJC a abertura e assessoria completa da pessoa jurídica, recuperação, revisão e planejamento tributário e assessoria financeira completa. Entre agora mesmo em contato com a RJC pelo site, que é o www.rjcassessoria.com.br. Completando o nosso vídeo, quero falar sobre um jogador que teve até boas aparições pelo Goiás na Série A de 2023 e que também pode render um valor, tá, para o Verdão ao final dessa temporada, que é o meio atacante Dodô. Uma informação que eu recebi lá do pessoal do Recife é que o Náutico ele tem um contrato do Dodô junto ao Coimbra de Minas Gerais que prevê uma exersão de compra do atleta a depender do percentual de jogos que ele atue. E até agora é um titular absoluto, 23 vezes, todas como titular. Só na Série B o cara tem 5 gols e 2 assistências em 14 jogos até aqui. Para mim, um jogador que o Goiás errou em não comprar, tá? Antes de ir para isso, o Goiás ele tem 0,5% do Dodô. Por quê? O que diz a regra do clube formador, de onde o jogador passou dos 14 aos 23 anos, cada ano completado dos 14 até os 17, 0,25% no aniversário, onde o jogador estava, e 0,5% dos 18 anos até os 23. O Dodô completou o seu aniversário de 22 anos no Goiás, lá naquela Série A, 15 jogos, 2 gols marcados. Então o jogador, o Goiás aí tem mais ou menos 5%. Hoje ele está avaliado em 1 milhão de euros, não acho que o valor da opção de compra do Náutico seja de tudo isso, tá? Mas vamos colocar, se ele fosse vendido, por exemplo, por 5 milhões de reais, o Goiás colocaria no bolso aí aproximadamente 25 mil, é essa a conta? Se eu estiver falando besteira, vocês deixam aqui embaixo, né? Mas eu acho que é isso mesmo, 5 milhões, 1% de 5 milhões é 50 mil, 0,5%, 25 mil. Não é muita coisa, mas é um percentual que o Goiás tem. E lembrando, o clube tem que ir atrás disso, tá? Se deixar, você não recebe esse valor nunca, viu? Então, é coisa que o departamento do Goiás, com toda certeza, trabalha com muito afinco, observando as negociações aí mundo afora, né? para ter o seu direito. Então, o Dodô não foi comprado, o Armando Evangelista, inclusive, deixou claro que queria contar com o jogador. Ali em setembro, ele acabou sendo demitido e depois, né, ele deixou o Goiás. Quero falar sobre outro jogador ex-Goiás, o Luan Dias, você lembra dele? Onde que ele tá? O Luan Dias está na Coreia do Sul, tá jogando bem, viu? 4 gols em 9 jogos, e neste último final de semana, inclusive, ele atuou contra o Valdívia, na segunda divisão do campeonato coreano. Olha só, né? Que beleza. O Luan Dias que deixou o Goiás também, sem o Goiás exercer a opção de compra, mas foi muito mal, né? Na Série A de 2022. Na Série B foi bem, né? Mas na primeira divisão, um jogador que não tem tanta qualidade assim. Mas lá na Coreia tá se saindo bem. No ano passado foram 5 gols em 32 jogos, hoje com 28 anos de idade. Quando ele chegou no Goiás, só para responder essa pergunta, ele já tinha 24 anos, tá? Então o Goiás não comprou o percentual dele e também não manteve em relação ao clube formador. Pode deixar a sua opinião. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!